Vocês viram o que aconteceu com a Amazon? Teve uma queda de 98% no lucro dela no quarto trimestre de 2022. E a gente tem ela na carteira. O que a gente vai fazer? A gente vai seguir com mais cautela e acompanhar? A gente vai investir mais ou a gente vai sair fora dela? A gente vai discutir isso exatamente, acho que no 18º ou 19º episódio do Encher a Carteira no Exterior, um quadro onde ao vivo, na prática, todos os meses eu ensino você a investir no exterior e ter uma carteira global de investimentos. Eu pego R$500, eu converto em dólar e a gente aporta ao vivo no final. Então, se você não conhece esse nosso quadro ainda, se inscreve no nosso canal para nunca perder nenhum episódio, se você gostar do conteúdo, claro. E você que já é nosso aluno raiz aqui, deixa o like na confiança, que é a melhor forma de divulgar o nosso trabalho, nos ajudarmos a crescer. Mas e aí? O que a gente vai fazer em relação à Amazon, tá? Já vou passar os resultados nossos do mês. Se for pegar a Amazon, teve uma queda de 98% do quarto trimestre, 98% para 300 milhões. 300 milhões parece um valor muito alto, mas quando você pega para olhar o resultado do trimestre dela, ela saiu de 14 bilhões de lucro líquido no último trimestre de 2021 para 278, quase 300 milhões em 2022. E aí, o que fazer? O que aconteceu é ótimo, o que fazer é perfeito, né? O que fazer, o que aconteceu com a empresa. Então vamos lá. Comecemos então olhando a nossa carteira, para depois a gente evoluir para olhar o ativo do nosso comparativo do mês do nosso Excel. Olhamos agora o nosso resultado mês contra mês. A nossa carteira em fevereiro subiu 8% em relação a 3% do S&P. Nossa carteira tem sido mais volátil porque estamos muito carregados em tecnologia. Então, assim, de fato, quando a tecnologia tende a recuperar, ela recupera mais forte do que o mercado. Então, este mês, nossa carteira subiu 8%, o S&P subiu 3%, o Ibovespa ficou de lado e o Ibovespa e dólar ficou literalmente no mesmo ponto. Ah, Matheus, então isso é muito melhor, vou colocar tudo em riscos mais altos. Não, se pegar para olhar aqui, nossa carteira no global, a gente ainda está atrás do S&P, o S&P está praticamente no mesmo ponto que a gente começou a investir nele lá atrás, e nossa carteira que chegou a ter 12, 15% de queda, está agora com 2,5% de queda, chegando cada vez mais perto para superarmos o S&P. O Ibovespa no mesmo período caiu 10%, o Ibovespa em dólar caiu 6,7%. E para nossa regra do rebalanceamento, a gente precisa aportar em estoques, legal? A gente quer, na verdade, a gente precisaria aportar mesmo em REITs, que está um pouco desequilibrado, mas a gente vai aportar um pouquinho mais em estoques por conta do momento didático que a gente está vivendo. Bacana? E olha que curioso, nossa carteira de estoques, ela ficou positiva, estamos tendo em lucro nossas ações. Enquanto o S&P da data zero está com lucro de 2,5%, a nossa carteira de ações está com lucro de 2,4%. Olhando só ela, tá, pessoal? A gente controla a ETF de REITs, ETF de estoques e REITs no geral. Vou pegar aqui nossas ETFs, queda de 9 e queda de 4, tá? As ETFs são um bom balizador do mercado. Deixa eu pegar aqui para olhar, nosso aporte deveria ser em REITs ou muito perto em estoques. Este mês, novamente, vou sair um pouquinho da regra, tá? Vou colocar em estoques, por conta do momento da didática que a gente está vivendo, mas nos próximos meses vamos aportar em REITs para equilibrar a nossa carteira, que também está em um momento muito legal. Então vamos lá. O que aconteceu com a Amazon? Vamos olhar primeiro os números dela e entender o que aconteceu, e depois a gente tenta fazer uma prospecção do que tem mais sentido ou não. Vamos lá, olhando aqui. Ah, é legal a gente olhar também o comparativo da nossa carteira, antes que eu esqueça. Olhem só que curioso isto daqui, ó. Olhem só, se a gente for pegar aqui só a nossa carteira contra o Ibovespa nos últimos 30 dias, olha que curioso, nossa carteira valorizou 8% e o Ibovespa caiu 1%. Nossa carteira, se for pegar desde que a gente começou, 6 meses para trás, nossa carteira está empatada com o Ibovespa. Se for pegar mais do que um tempo, ó, está praticamente empatada. Repare que ela tende a andar na contramão por conta do câmbio, o Ibovespa para cima, câmbio para baixo. Isso tende a corrigir nossa carteira. O S&P ano passado sofreu bastante. Se a gente for pegar desde a origem da nossa carteira com o Ibovespa, a gente inclusive conseguiu passá-la já, mesmo ano passado, sendo um dos piores anos para a Bolsa de Valores americana da última década, tá? O que mostra a consistência do negócio. A gente chegou a estar um prejuízo de 22% e o Ibovespa numa queda de 5%. A gente chegou a ter um lucro de 18% e o Ibovespa uma queda de 14%. Você repara o seguinte, que nós estamos investindo desde maio do ano retrasado, tá? Ou seja, não é um prazo que pegasse tanta consistência ainda em termos de tempo de investimento. Não estamos nem investindo há 2 anos ainda. E você já viu que já tivemos na frente, tivemos atrás, e ficamos empatados, estamos na frente de novo, tá? Por isso que é importante ter uma estratégia e ter a consistência. Se a gente pegar nos últimos 30 dias e formos olhar todos os nossos ativos,
Repare o seguinte, nossa carteira de estoque subiu 14%, o REIT subiu 6%, ETF subiu 4,7% e nossa carteira no global subiu 8%, o que é bem interessante se for pegar para analisar. Vamos olhar nossos melhores ativos, tá? Nossos maiores retornos estão no Netflix, com 60% de ganho, Chipotle Mexican Grill, uma rede de restaurantes mexicanos, 25%, Prologs no REIT de logística, AMD, a empresa concorrente da Intel de processadores, seguido pela Nike, a Costco varejista, e os piores resultados nossos estão na Gamer Hero, que são as duas ETFs de games, seguido pela Intel, MPW, o REIT de saúde, e a AMT, o REIT de antenas. Por isso que a gente vai pensar em aportar neles no próximo mês. Mas entra aqui, ó, nosso player principal do dia, a Amazon. O que aconteceu com a Amazon? Olhar os fundamentos dela, ela conseguiu fazer uma coisa muito importante que empresas que sobrevivem faz, que é o quê? Ela aumentou a receita de um trimestre contra o outro, tá? Aqui o último trimestre de 2021 contra o trimestre de 2022. Ela tinha faturado 117 bilhões de dólares e ela agora está faturou na verdade 149. Então ela conseguiu ganhar mais mercado ou vender mais. Aonde que está o problema? No EBITDA dela. Se for pegar aqui, o EBITDA da empresa, que é o lucro operacional dela, caiu pela metade. Ou seja, ela, apesar de faturar mais, ela ficou mais custosa e perdeu margem nos produtos dela. O que fez com que essa margem EBITDA dela voltasse para meados de 2019, entre 2019 e 2020. Apesar de historicamente ser um dos maiores resultados dela, ainda assim ela voltou muito para trás, que ela ficou muito custosa. E se for pegar para analisar, só a depreciação e a amortização da empresa de 10 bi subiu para 13. Então repara o seguinte, o EBITDA da empresa já foi negativo. Ela já teve um prejuízo na operação dela depois de descontar a depreciação e a amortização. Pagou juros de resultado financeiro, teve uma recuperação de impostos e só por isso aqui ela conseguiu dar um lucro que é uma margem de 0,2%, tá? Se for pegar aqui no resultado quadrimestral dela, é uma coisa preocupante que eu vou te mostrar aqui. Uma receita subindo é sempre importante, mas eu quero o EBITDA acompanhando ela, entendeu? Eu não quero isso aqui, ó, um EBITDA caindo e ainda mais se for pegar e olhar contra um lucro líquido caindo mais ainda, para perto de zero, ó. Isso é uma coisa que a empresa precisa se reestruturar, isso é sim um risco do negócio da empresa. Deixa eu pegar e olhar o resultado anual da empresa, legal? O anual. No anual é o primeiro ano que a Amazon acumula prejuízo desde 2014. Ela vem numa ascendência de 10 bi, 11 bi, 21, 33 bilhões de lucro e agora ela deu prejuízo, apesar de continuar subindo receita e ter o EBITDA positivo. Ela aumentou a dívida de 116 bilhões para 140, ela diminuiu o caixa de 96 para 70, legal? Isso dá uma dívida de 1,8, bem longe dos 1,8 anos de EBITDA, tá? Ou seja, se ela usasse 1,8 anos desse EBITDA aqui, ela mata a dívida líquida dela, que é a dívida bruta menos o caixa. Ela ainda não está tão alto no ponto que me preocupa, mas cabe atenção. Um detalhe importante que vale destacar é isso daqui, ó. Esse negocinho aqui em cima. Recompra de ações. A Amazon, pela primeira vez, fez um buyback, ela recomprou 6 bilhões de dólares de ações. É um voto que a empresa acredita que ela, de fato, tem muito espaço para recuperar. Teve um fluxo de caixa negativo, o que é um problema para a empresa, então, em termos de número, levanta um sinal de alerta em relação à empresa, certo? Porém, ela é uma empresa que fatura $500 bilhão, tem um lucro operacional positivo e é o primeiro ano que ela dá de prejuízo, dado toda a inflação americana, crise, concorrentes entrando, etc. E ela recomprou de volta 6 bilhões de dólares de ações, com uma dívida aumentando, mas não fora do saudável. Em paralelo, a gente tem a Amazon investindo, apostando na nuvem, um crescimento que ela está tendo um resultado bem interessante, uma margem muito mais alta, e ela planeja investir 5 bilhões na parte do cinema do Amazon Prime e desbravar outras vertentes. Então, por um lado, tem a Amazon dando resultados ruins num trimestre, alguns trimestres seguidos. Por outra ponta, a gente tem também a Amazon querendo se movimentar para recuperar essa situação, e você acaba caindo em um de 3 cenários. Eu não tenho a Amazon ainda na minha carteira. Vale a pena investir? O meu cenário é o seguinte: se você não tem Amazon dentro da sua carteira, certo? Ela é uma empresa que está com um risco embutido. Só que isso que eu falo para vocês, o mercado, ele é muito inteligente no que ele faz. Se a gente for pegar aqui e olhar o preço da Amazon como um todo, ele foi precificado. Ela saiu de 181 dólares e está em hoje 103, uma queda de quase 45%. Ela chegou a bater 83, caiu mais de 50%. Se pegar no prazo de um ano, dá para enxergar melhor isso, o quanto a empresa caiu. Se for ontem para hoje, dia 3, hoje é dia 6 que eu estou gravando, ela está em 103 dólares. E como saiu o resultado dela esses dias, se for até vermos aqui a cotação da Amazon Quote
ela neste momento está precificada a 102, então não caiu tanto da última referência do Fundamentei. E se for pegar a relação preço-lucro, eu falo para vocês, o preço e o lucro vão andar juntos. O lucro caiu, o preço tende a cair junto também, eventualmente. Então a Amazon ela tem um risco embutido que já foi precificado. Eu não tenho a Amazon na minha carteira. Vale a pena colocar? Eu não colocaria como a primeira empresa. Tem empresas muito mais sólidas que você pode colocar na carteira para montar a sua zaga antes de querer ir para o ataque. Então, assim, se você não tem Amazon e já tem uma carteira com ações montadas, eu cogitaria sim, não sei o seu perfil, colocar essa empresa na carteira, sabendo que ela tem um grau de risco maior, mas esse grau de risco já foi precificado. Segundo cenário, que é o nosso cenário, já tenho a Amazon na carteira, o que fazer? Aí que entra a sua estratégia, tá? Vamos para o nosso Excel, para vocês entenderem melhor o que eu quero dizer com isso, tá? Vamos pegar aqui e olhar, no caso, exclusivamente a Amazon na nossa carteira. Olhem aqui, ó. A primeira linha aqui de cima, tá? A Amazon. Bom, ela está com uma queda de 16% na nossa carteira. Não é uma queda tão expressiva, legal? O que me faria, assim, cogitar comprar a empresa, sim. Porém, o que me faz realmente decidir que eu vou investir na empresa é o seguinte. Ela está em queda, certo? Ela está em queda. Está mandando... Aqui, eu vou preencher para vocês verem melhor. Ela é uma empresa que está em queda. Ela está mandando comprar porque eu queria 7% na carteira, estou com 6,2%, portanto a minha regra é comprar a empresa e ela é uma empresa de um setor que eu sei que ele é mais volátil. Então assim, se a empresa está dentro da sua regra para comprar e tem muitas incertezas em relação ao futuro, vai dar certo o investimento na nuvem, vai dar certo o investimento no Prime, ela vai recuperar o mercado dela. Eu sou um cara que olha mais o lucro, menos a receita. O que você esperava da empresa quando você entrou? Entendeu? Uma vez que você tem esse cenário bem claro para você, você pode olhar para a sua carteira e decidir a regra do que fazer ou não. Pela minha regra, que a Amazon está com uma queda, se tivesse uma queda mais forte, me daria mais força para comprar a empresa ainda, perfeito. O que aconteceu com ela é uma coisa de mercado, ela está sim sofrendo com desafios pela frente, mas eu comprei a empresa para ser sócio dela e eu sou sócio dela para cima e para baixo. Enquanto estou para baixo, for parte do mercado e parte dos desafios, ela não perder todo o modelo de negócio e a força que ela tem, que é uma empresa boa pode ter anos ruins. Então tudo está alinhado para eu comprar e investir na Amazon. Porém, o que eu vou fazer? Se vocês têm reparado a nossa carteira, eu tenho focado muito na parte didática dela, ela é uma carteira que ela é mais volátil do que o S&P. Estou reparando isso agora, quando sobe, sobe mais, quando cai, costuma cair mais. A gente montou muito esse setor de tecnologia, é óbvio que tem o cunho didático dessa aula aqui, dessa carteira, porém já está na hora de eu começar a fazer aportes para reforçar a nossa zaga. O mercado caiu bastante, a gente conseguiu reverter o quadro de prejuízo para um quadro de lucro, estamos bem montados, bem posicionados em uma série de empresas de tecnologia, aqui para vocês verem, a gente está com empresas como o Google, que é o Alphabet, o Facebook, a Disney, a Intel, empresas mais voláteis, como por exemplo a AMD, que é Advanced Micro Devices, que compete com a Intel. A Apple não é tão volátil assim, mas temos empresas de tecnologia bem concentradas. E na regra de compra, está mandando comprar a Amazon. Então a Amazon é uma empresa que eu vou comprar. Contudo, eu vou adicionar na minha carteira outras empresas aqui, que eu não coloquei isso na capa dessa aula, porque eu acho que a Amazon é o que vale a pena estressar na conversa. Porém, eu vou pegar empresas aqui, ó, que são empresas que eu sei que vão abaixar a volatilidade da minha carteira. São empresas muito mais estáveis, mais sólidas. A gente não começou esse quadro com isso, mas está na hora de começar a colocar essas empresas na carteira. Coca-Cola, Johnson, o Banco JP Morgan e a Hershey's de chocolate. A gente vai passar bem rápido pelo número delas, vejam aqui comigo. Vamos pegar, por exemplo, a Coca-Cola. Investir na Coca-Cola, que o modelo de negócio é muito fácil de você entender. Ela vale 258 bilhões de dólares de valor de mercado dela. Ela é uma empresa, vamos olhar aqui, ó, reparem, apesar de ela ser um zigue-zague, ela é um zigue-zague bem menos volátil. Se for pegar desde 2009, bem menos volátil, a relação lucro-preço dela sempre tendem a caminhar da mesma maneira. Reparem que mesmo às vezes o lucro dela caindo, o mercado não derruba o preço dela que é aqui em dourado, porque sabe da solidez da empresa e a capacidade de recuperação. Vamos olhar aqui a empresa, ó, a linha aqui bem em cima da minha cabeça, deixa eu descer aqui para vocês verem, o payout dela. Uma empresa que distribui bastante dividendo, então ela é bem confortável quanto a isso, tem um bom buyback, que é recompra de ações. Ela é uma empresa extremamente sólida, não vai te dar nenhuma dor de cabeça ao longo do tempo, e se for pegar o retorno histórico dela, é um retorno histórico mais moroso, tá? Deixa eu pegar, por exemplo, o banco JP Morgan, um dos poucos bancos que eu acho que vale a pena cogitar investir dentro da carteira. Apesar de ser o setor financeiro um pouco mais volátil,
pegar o tempo inteiro, ele também é um zigue-zague ascendente, pegar o retorno histórico dele, também é um retorno histórico mais baixo. Se vamos pegar também aqui, é uma empresa que cada vez tem que ter mais capital, os assets deles sobre custódia, a receita dele também vem subindo, o lucro líquido dele, tirando esse ano, também vem subindo bastante, tem uma boa recompra de ações, uma boa distribuição de dividendos, os maiores bancos do mundo, com o valor de 414 bilhões de dólares, isso aqui é metade da bolsa do Brasil. A gente também vai colocar lá a Johnson & Johnson, que também essas empresas estão praticamente todas no Dividend King, são empresas que aumentam o dividendo há 50 anos. A menos volátil de todas, vou pegar aqui o retorno histórico dela, um pouquinho mais alto, 10% ao ano. Vou pegar o preço dela no último ano, ela quase que zerou, de 1,72, acabou por 1,64 no último ano, então uma empresa que segurou bem a queda dela. Olharmos aqui também uma empresa que tem uma boa distribuição de dividendos, o payout dela aqui, distribuindo 60%, mas com uma boa recompra de ações também, e é uma empresa com fluxo de caixa livre, com dívida zero, também subindo receita praticamente todos os anos, ela vai dar pouquíssima dor de cabeça. A gente também tem uma que não é tão intuitiva, que é a Hershey's, tá? A Hershey's de chocolate, ela vale um pouco menos, ela vale 48 bilhões, certo? Bem menos, na verdade. Vamos pegar, ela é muito estável, uma das poucas empresas que no ano passado valorizaram de um ano para cá, mostrou muita solidez no mercado dela, modelo de negócio, um retorno um pouco mais alto de 12% ao ano e também muito, muito redondo, entendeu? Apesar de ter uma dívida de 2 anos para quitar, o resultado financeiro dela é muito baixo em relação ao EBITDA dela, então assim, não me afeta muito. Isso aqui costuma matar a empresa, os juros da dívida ser muito mais alto do que o operacional dela ou a receita. Também todos os anos subindo receita, para dar uma olhada aqui, receita da empresa contra o operacional, tá vendo bem diferente da Amazon, aquela queda bem forte. O operacional dela contra o lucro líquido, e se for pegar o operacional dela contra a dívida, ela vai tomando dívida conforme ela aumenta o resultado dela. Distribuição de metade do payout dela, ela distribui metade do lucro dela, tem uma boa recompra de ações com fluxo de caixa livre. E pessoal, eu não vou me aprofundar no detalhe aqui da análise dessas empresas, porque a gente criou um quadro que eu vou deixar aqui, que chama Empresas de Sucesso, tá? Eu vou trazer as melhores empresas do nosso quadro Encher na Carteira, Encher na Carteira do Exterior, Fundo Imobiliário, e deixar para analisar em detalhe nesse quadro aqui, para focar esse nosso quadro Encher na Carteira na gestão de carteira como um todo, não gastar com análise de ativos. Então acompanhe esse quadro aqui. Já é para ter saído 1 ou 2 episódios nessa época que eu estou falando, você está vendo esse vídeo mais para frente, vou alimentar essa playlist, por isso que é fundamental que você, que ainda não é inscrito no nosso canal e chegou nesse ponto aqui do vídeo, cogite se inscrever. O YouTube ele é uma cagueta, ele me falou que 70% de vocês que assistem não são inscritos no nosso canal. Se inscreva no nosso canal para você nunca perder nenhum vídeo novo, e isso para a gente que é pequeno ainda é fantástico, porque o YouTube entrega nosso conteúdo para muito mais pessoas e nos motiva a continuar fazendo esse trabalho gratuito para vocês, legal? Então vamos lá. Então, dentro da nossa carteira, a gente vai fazer a seguinte estratégia, olha que curioso. Somamos mais ou menos, tá, 90 dólares, 97 dólares na nossa conversão do câmbio, e eu vou fazer a seguinte distribuição. Eu vou colocar 15 dólares nas empresas novas, Coca-Cola, Johnson, JP Morgan, Hershey's, Amazon e 15 dólares na Chipotle Mexican Grill. Repare o seguinte, que a Chipotle, eu estou subindo o preço médio, não caindo. Na Amazon eu vou derrubar, na Chipotle eu vou subir 9,3%. Matheus, por que você vai subir o preço médio de uma empresa? Por um motivo muito simples, tá? Motivo muito simples. Ela está faltando bastante, está faltando 1,6 dentro dela. Não tem por que eu não aportar numa empresa só porque ela está subindo. Eu vou pegar meu capital, eu vou distribuir para essas empresas aqui para não ter nenhuma dor de cabeça. Reparar o seguinte, também são empresas de setores diferentes. Serviço financeiro, Coca-Cola, serviço financeiro, não, está errado aqui. Coca-Cola é bebidas, Johnson & Johnson é a área de saúde, JP Morgan é a parte de bancos, estava errado aqui, e Hershey's é a parte de alimentos, que é chocolate. Eu copiei, colei, esqueci de ajustar isso daqui. Legal? Aí tem a Varejo Tech e a Chipotle, que é alimentação, mas é alimentação fast food, que tem sim uma correlação com alimentação chocolate, mas não é tão alta, tem comportamentos bem diferentes. Então, neste mês, eu vou aportar meu capital nessas 6 empresas e mês que vem a gente acaba focando dentro dos REITs. E eu quero saber de você, você está comprando a Amazon, cogitou investir na Amazon, o que eu falei que agregou para você? Então, espero que tenha agregado, comente aqui e vamos para o nosso aporte do mês. Vamos lá. Bora! Vamos lá. Vamos procurar aqui. Coca-Cola. Vamos começar. Cadê Coca-Cola? Coca-Cola Company. Vamos investir em Coca-Cola. Eu quero investir 15 dólares em cada uma delas. Nosso saldo é 98. Continuar. Mandar a ordem e sucesso.
Por que que eu investi? Porque eu gosto de Coca-Cola. Eu acho que é um motivo muito bom para você investir. Vamos procurar aqui outras empresas agora. Nossa próxima compra é na Johnson & Johnson. Hoje praticamente só investindo nas monstros de mercado que não vão nos surpreender e não vão nos desapontar. Às vezes até podem nos surpreender positivamente. Vamos lá, mais 15 dólares na Johnson & Johnson. Isso é feito para baixar a volatilidade da nossa carteira, tá, pessoal? Entenderam por que a gente está fazendo isso agora? Pegando essas empresas. JP Morgan, também diversificando sempre de setores, pegando setores diferentes. Também vamos colocar aqui 15 dólares no JP Morgan. Comprar. Esse aplicativo é Sproutify, estou gostando bastante dele. É muito fácil de mexer, não cobra corretagem, ele é bem legal mesmo. Agora a gente vai colocar na Hershey's chocolates. Chocolates classe média alta de luxo, crescendo bastante na parte de chocolates saudáveis, os meio amargos, 70%, 80%, né? Comprando aqui a Hershey's, ordem enviada, perfeito. Agora vamos para as duas que nós já temos. A Amazon, polêmica no momento, mas vale o meu dinheiro, vale controlando o risco, diversificando, colocando a empresa dentro do que eu me propus a ter na carteira. E você segue a sua regra desde que a empresa não perdeu os fundamentos dela, entendeu? Seja de uma Americanas da vida, que de fato é uma situação que não tem o menor sentido você querer comprar essa empresa. Estamos lá, vamos investir na Chipotle. Sobrou quanto para a gente agora? 23,30. Vamos comprar 15 dólares nela. Vamos deixar de saldo o restante para a gente usar no mês que vem, não tem nenhum problema. Vamos seguir a regra certinho. Beleza? Então vamos lá. Acho que é isso. Feito? Feito. É isso aí. Então, pessoal, por hoje era isso. Se você gostou, deixa o like, comenta aqui em que ação você está investindo. Vou adorar saber discutir com você e eu te vejo no próximo episódio.